Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Sistemas Estruturais 1. Então, temos agora sete agora, né? 7 alunos na aula. Vamos dar início porque hoje a gente tem bastante conteúdo para poder passar para vocês. E desde ontem eu deixei o material referente a essa aula na equipe, que foi os slides, aula 5, eu acredito, e também o link do Forms da atividade 4, que vai ser a primeira atividade da segunda unidade, tá certo? E só para reforçar, vai ser o mesmo esquema que a gente já tem seguido desde a primeira unidade. A atividade, todas as atividades da segunda unidade vão valer 2 pontos e a prova vai valer 8 pontos. E essa atividade de hoje vocês terão um prazo de pouco mais de 24 horas para enviar, certo? O link abre às 7, ou seja, se você clicar no link, você vai ver que vai abrir e fecha às 11h59 de amanhã, tá certo? Assim como a gente tem feito na primeira unidade. Hoje a gente vai começar um assunto novo, assunto da segunda unidade, e eu queria conversar com vocês. Infelizmente, nós temos apenas 9 alunos na turma, mas à medida que o pessoal for entrando, eu acredito que no final também eu vou reforçando essas coisas. Eu corrigi a prova de vocês e pude observar algumas coisas. Eu observei que naquela questão, na primeira questão, que era para vocês resolverem pelo método do triângulo, muita gente resolveu pelo método das componentes. Tudo certo, chegava a um resultado correto da mesma forma. Porém, eu achei um pouco estranho o fato de eu ter ensinado várias vezes a metodologia do triângulo e quando chega na hora da prova, várias pessoas fazem pelo método das componentes. E assim, longe de mim insinuar qualquer coisa, até porque a gente sabe que uma prova que é aplicada nesse sistema online, obviamente que é uma prova com consulta. A gente já sabe que é uma prova com consulta. Vocês podem consultar os materiais, os slides, as atividades, os colegas também, consultar para de fato você realizar aquelas questões. E o que eu quero dizer não é em relação ao fato de ter encontrado muitas questões feitas da mesma forma, da mesma metodologia que foi a metodologia das componentes, e não era a metodologia que eu estava ensinando várias vezes em sala de aula. O que eu quero dizer para vocês é para vocês se esforçarem para aprender mesmo. Todas essas aulas que estão sendo ministradas, eu sempre tenho uma grande paciência para poder tentar, da forma mais didática possível, passar o conteúdo para vocês. Eu entendo que alguns alunos, quando se deparam com a questão de é uma disciplina de cálculo, é um conteúdo que tem cálculo, parece que ele já se fecha, né? Mas muitas vezes é apenas questão de você se deixar se abrir para aquele conteúdo. E assim, tendo em vista que esses assuntos da primeira unidade vocês vão precisar para a segunda unidade, ou seja, aquilo que você viu na primeira unidade, você vai precisar para a segunda unidade. Esses assuntos dessa disciplina Sistemas 1, vocês vão precisar para Sistemas 2, vocês vão precisar para Sistemas 3. Então, assim, é importante que, de fato, haja o aprendizado, porque vocês vão precisar desses assuntos para o futuro, vamos dizer assim, né? Para disciplinas futuras, conteúdos futuros. Então, assim, se esforcem de fato para aprender, sabe? É um conselho que eu estou dando a vocês. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, não. Longe de mim fazer isso. Mas eu quero realmente dar um conselho em relação a essa disciplina para vocês se dedicarem. Eu sei que tem algumas disciplinas que, se você se distrai um pouco, por exemplo, deixa lá a aula rolando e vai lavar uma louça, vai jantar. Eu sei que esse tipo de disciplina você até pode correr atrás do prejuízo depois. Mas o conselho que eu dou a você é que, quando for aqui na minha disciplina, que você está aprendendo
novos assuntos, novos conteúdos, você se esforce para não se distrair, você se esforce para realmente se sentar em frente ao computador, ao celular, pegar papel, pegar calculadora, pegar a borracha e realmente tentar junto, tentar aprender na hora da aula. Se não for possível assistir no dia, assista a gravação. Não deixe para, vou dar uma olhadinha aqui no slide, no exercício, mas assista a gravação. Porque sendo assim, vai ficar muito mais fácil de você aprender, vai ficar muito mais fácil de você absorver, entende? Então, assim, a minha preocupação em relação à hora da prova, né, do que eu me deparei na prova, foi com o fato de vocês aprenderem. Estou sendo bem sincera aqui. É isso que eu, como professora, eu devo me preocupar mais. E vocês, como alunos também. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com nota, que a preocupação com a nota está lá, em primeiro lugar, né? Mas vocês estão aqui para serem profissionais. Então, realmente vocês precisam se esforçar para aprender o que está sendo dado, o que está sendo ministrado. Então, assim, eu tenho plena consciência de que minha metodologia como professora é a mais didática possível. Porém, se em algum momento ainda restar dúvida, não hesitem em falar. Não hesitem em falar, professora, a senhora é engenheira e a senhora está usando uma linguagem muito técnica. E, diante dessa linguagem técnica, tente vir um pouco mais para o nosso lado, que a gente não está tão acostumado com essa linguagem. Não hesitem em falar, tá certo? Não hesitem em dizer, professora, tente ir um pouco mais devagar. Infelizmente, eu não vou poder deixar duas, duas aulas, assim, 2 dias para um único assunto, né? Porque na próxima aula a gente já vai ver conteúdo novo. Então, assim, todas as nossas aulas serão conteúdos novos, assim como foi na primeira unidade. Então, foquem na aula que está sendo dado, no assunto que está sendo dado. Se surgir dúvida, perguntem, certo? O conteúdo de hoje. Olha, o conteúdo de hoje vocês vão ver durante toda a segunda unidade. Toda a segunda unidade a gente vai resolver exercício da mesma forma, acrescentando algumas coisas que aula após aula a gente vai ver, mas todo o conteúdo da segunda unidade depende do que a gente vai ver hoje, entende? Então, assim, o que eu aconselho vocês? Peguem folha, peguem lápis, peguem papel, prestem atenção, sentem na frente do computador, sentem na frente do celular, não sei como é que você está vendo. Tente não se distrair nessa aula, para quando for na hora da prova, você não se assuste com a prova, porque eu acredito que você viu que a minha prova foi exatamente o que eu dei em sala de aula. Exatamente. As questões eram do mesmo nível, do mesmo nível. Então, assim, para quem estava, eu vi que tiveram pessoas que realmente fizeram do jeito que eu ensinei, certo? Passo a passo direitinho. Teve gente que praticamente fechou a prova, não sei se chegou a fechar a prova mesmo. Mas as questões de cálculo mesmo, teve gente, várias pessoas fecharam, entende? E fecharam fazendo do jeito que eu ensinei mesmo. Ou seja, se você realmente se desprende e se abre para sentar e aprender, você vai conseguir entender, certo? Então, assim, era só isso que eu queria falar para vocês, uma sugestão, um conselho como professora de vocês, certo? Não é um bicho de 7 cabeças, não é coisa de outro mundo, porque às vezes a dificuldade ela aumenta mais na nossa cabeça. Ah, não, é uma disciplina de cálculo, não vou conseguir aprender. Às vezes aumenta mais na nossa cabeça, mas se a gente se decide a vou me dedicar, aí você vê que era muito menor do que aquilo que você estava imaginando, entende? Eu quis dar esse recado aqui inicial para vocês. Agora vamos começar, né? Vamos começar de fato. E se alguém teve alguma dúvida em relação à prova, tentem falar comigo no WhatsApp, certo? Eu sei que eu já corrigi a prova com vocês, falei bem direitinho o que era que devia ser feito, mas tentem falar comigo no WhatsApp, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar. Primeiro eu vou fazer do jeito que a gente já tem feito, né? Vou mostrar aqui os slides para vocês, falar um pouquinho da base teórica e depois a gente vai praticar, depois a gente vai exercitar. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Conteúdo de hoje é equilíbrio de corpos rígidos. A gente já deu uma pincelada nesses assuntos em aulas passadas, acho que principalmente nas nossas primeiras aulas, tá certo?
E o que seria um equilíbrio de um corpo rígido? Segundo a primeira lei de Newton, todo corpo que está em repouso, ele permanece em repouso até que alguma força tire ele dessa situação. Então, um equilíbrio de um corpo rígido é um corpo que está em repouso, tá certo? Então, em termos mais técnicos, o que é que isso significa? Que o somatório de todas as forças atuantes em todas as direções, em todos os sentidos de uma edificação, essa soma no final deve ser igual a zero, todas as forças. A gente já viu na unidade passada, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero. Para quê? Para que haja equilíbrio daquele corpo, ou seja, para que ele esteja estável, para que ele esteja em repouso, tá certo? E na unidade passada a gente aprendeu um conceito novo que é o chamado momento, que é aquela força que gira, tá certo? E desse modo, numa estrutura, num corpo rígido, o somatório de todos os momentos em qualquer direção também precisa ser igual a zero, tá certo? Então, sendo assim, falando de uma estrutura em 3 dimensões, como a gente está vendo aqui nessas imagens, a gente vai ter que ter 6 equações, ou seja, somatório das forças em x, das forças horizontais igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero, certo? Que essa aqui, no caso, seria uma novidade para a gente, né? Unidade passada, a gente já viu, somatório de fx igual a zero e somatório de fy igual a zero. E aí a gente tem que ter também o somatório dos momentos igual a zero. Somatórios do momento em relação ao eixo x igual a zero, somatório dos momentos em relação ao eixo y igual a zero e somatório dos momentos em relação a z igual a zero, tá certo? Então, eu acredito que eu dei uma pincelada com vocês no início da disciplina sobre o que seriam apoios ou vínculos. Então, prestem atenção para essas estruturas aqui que eu trouxe para vocês. A gente chama de apoio ou vínculo, que quer dizer a mesma coisa, certo? Apoio e vínculo quer dizer a mesma coisa. A gente chama de apoio ou vínculo o encontro de elementos estruturais. Por exemplo, o que a gente tem aqui nessa imagem, o encontro de um pilar com uma viga. Então, esse encontro aqui a gente chama de apoio ou vínculo. O encontro de uma viga com outra viga. Então, esse encontro aqui a gente chama de apoio ou vínculo. O encontro aqui de uma viga ou de um pilar com a laje, nesse caso, nesse tipo de estrutura, a gente não tem viga, né? Mas o encontro do pilar com a laje também é outro tipo de vínculo. O encontro de uma laje com a viga, outro tipo de apoio. O encontro aqui do pilar com a fundação, que nesse caso é uma sapata, outro tipo de vínculo ou apoio, tá certo? Então, como é que na prática é feito esse vínculo, certo? Para estruturas de concreto armado, na prática, essa vinculação é feita por meio das armaduras, ó. Como vocês estão vendo aqui, nesse encontro do pilar com a sapata, esse emaranhado das armaduras aqui é que constitui a vinculação para um elemento de concreto armado, tá certo? Como a gente também consegue ver nessa ilustração aqui, ó, onde a gente tem o encontro de pilares com os blocos da fundação e a gente tem esse emaranhado aqui das armaduras. Também no encontro do pilar com a viga, ó, a gente tem também o emaranhado dessas armaduras fazendo essa vinculação. No encontro de viga com outras vigas também a gente tem esse emaranhado de armaduras fazendo essa vinculação. Isso aqui para uma estrutura de concreto armado. Se fosse uma estrutura de aço, como a gente tem aqui nessa imagem, como é que seria essa vinculação? Essa vinculação ela seria feita por meio de parafusamento, como a gente está vendo aqui nessas imagens, ou por meio de soldagem. Não sei se vocês conseguem ver essas vigas aqui, elas estão soldadas a esses pilares. Eu vou até aumentar essa imagem para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó, elas estão soldadas, não estão parafusadas, estão soldadas. Então, dessa forma, é que a gente tem a vinculação em estruturas de aço, tá certo?
Mas aí, ó, aqui a gente acabou de ver que quando a gente tem esse tipo de estrutura em 3 dimensões, a gente precisa que todo o somatório de todas as forças atuantes seja igual a zero, seja em qualquer direção, na direção x, y e z. E todos os somatórios de todos os momentos também seja igual a zero, seja um momento em relação ao eixo x, em relação ao eixo y ou em relação ao eixo z. Porém, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com estruturas em 2 dimensões, ou seja, no eixo x e y. Como a gente já tem visto na primeira unidade, eixo y e x, tá certo? Então, dessa forma aqui, a gente vai reduzir essas 6 equações para apenas 3 equações, tá certo? E essas 3 equações são somatório de fx igual a zero, que a gente já viu na primeira unidade, somatório de todas as forças em relação ao eixo x tem que ser igual a zero para haver equilíbrio. Somatório de todas as forças em relação ao eixo y tem que ser igual a zero para haver equilíbrio. E o somatório dos momentos em relação a um ponto deve ser igual a zero. Esse ponto a gente vai atribuir no plano, onde A é qualquer ponto no plano da estrutura. A gente que vai atribuir esse ponto, tá certo? E o somatório de todos os momentos, seja no sentido anti-horário, seja no sentido horário, em relação ao ponto A, em relação a esse ponto, deve ser igual a zero. Isso por quê? Porque para uma estrutura ela ter estabilidade, ela ter equilíbrio, 3 movimentos devem ser impedidos, que é o movimento horizontal, ou seja, em relação a x, o movimento vertical, ou seja, em relação a y, e o giro, ou seja, os momentos, tá certo? Então, o que a gente vai aprender hoje, na aula de hoje? O objetivo é a gente poder encontrar forças e reações desconhecidas. Como assim reações? Vamos voltar lá para os slides anteriores. Eu falei para vocês que o encontro desses elementos estruturais constituem em apoio. Lembra lá da terceira lei de Newton que fala que toda ação tem uma reação? Então, dessa forma, ó, vamos estudar o pilar descarregando nessa sapata. O pilar vai descarregar uma força nessa sapata, tá certo? E essa força aqui, ela vai ter uma reação. Então, em todos os apoios, eu vou ter um tipo de reação, tá certo? Então, dessa forma, a gente vai aprender a encontrar valores de forças e valores de reações nos apoios. Coloque essa frase na mente de vocês, reações nos apoios, que é só o que a gente vai ouvir nessa segunda unidade. Então, a gente tem o objetivo, né, na aula de hoje, a aprender a encontrar as reações nos apoios, tá certo? Dependendo do tipo de apoio que a gente tiver. Vamos calcular as reações nos apoios. Como? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre, coisa que a gente já está acostumado lá na primeira unidade, né? A gente fez vários diagramas de corpo livre. E aí, ó, além de considerar as forças externas aplicadas à estrutura, a gente vai encontrar as reações aplicadas à estrutura pelos apoios, ou seja, encontrar as reações nos apoios. O que mais que a gente vai aprender? Encontrar a correta associação de uma reação específica a cada tipo de vínculo ou apoio. O que quer dizer isso, professora? Existem apoios diferentes que vão me dar reações diferentes. Então, a gente vai aprender quais são esses tipos de apoio, que eu vou logo dando um spoiler, que são 3 tipos de apoio, e cada apoio desse vai me dar uma reação diferente. Então, eu vou calcular de modo diferente para cada apoio. Então, eu preciso entender qual é cada tipo de apoio para saber qual tipo de reação de acordo com cada tipo de apoio. E, por fim, a gente vai determinar se a estrutura está adequadamente vinculada, ou seja, se ela tem estabilidade, de acordo com os apoios. Não são 3 tipos de apoios? Então, de acordo com esses apoios, certo? No modo como a estrutura está vinculada, ela vai ter estabilidade. E aí a gente vai aprender que existem 3 tipos de estruturas que a gente pode nomear de acordo com a estabilidade. A hiperestática, hipoestática e isoestática, tá certo? Então, esses 4 pontos aqui, ó, é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Primeiro ponto, nem vou dizer que a gente vai aprender, porque a gente já aprendeu na primeira unidade, né? Que é a desenhar o diagrama de corpo livre.
No diagrama de corpo livre, você desenha o quê? As forças e os valores, tá certo? Os valores dessas forças, dimensões também entra, tá certo? E eu diria que a gente vai aprender, ó, do 2 ao 4. O 2, encontrar os valores das reações nos apoios. O 3, encontrar qual o tipo do apoio para poder encontrar essas reações. E 4, determinar qual o tipo de estabilidade da nossa estrutura. Se ela está perfeitamente em equilíbrio, ou seja, perfeitamente estável, ou não, se não está, tá certo? Então, vamos lá. Reações nos apoios em uma estrutura bidimensional. São 3 apoios, né, que eu falei para vocês. Então, a gente está dividindo esses apoios em apoio do primeiro gênero, apoio do segundo gênero e apoio do terceiro gênero, tá certo? Prestem atenção aqui agora. Se eu estiver indo rápido demais, podem falar. O apoio do primeiro gênero, ele é definido por roletes, balancins, apoios articulados móveis, entre outros. Então, se você lê alguma questão que está dizendo, a estrutura está apoiada em um rolete, em um balancim, ou em um apoio articulado móvel, aí você já sabe que é um apoio de primeiro gênero. Esse tipo de apoio aqui, ele vai impedir apenas um movimento. Mas para eu ter estabilidade, eu preciso impedir quantos movimentos? 3 movimentos. Eu preciso impedir o movimento horizontal, o movimento vertical e preciso impedir o giro. Porém, o apoio do primeiro gênero, ele só vai impedir um movimento. Então, se ele impede apenas um movimento, eu terei apenas uma reação ou uma incógnita, que essa reação ela pode ser Rx ou Ry, tá certo? Então, coloquem na mente de vocês, se o apoio está impedindo um movimento, uma reação, uma incógnita. Se o apoio está impedindo 2 movimentos, 2 reações, 2 incógnitas, tá certo? No caso do apoio do primeiro gênero, ele só vai impedir um movimento e só vai nos fornecer um valor de reação, uma incógnita. A linha de ação da reação é conhecida e o sentido da reação será descoberto nos cálculos. Graficamente, como é representado esse tipo de apoio? Ele pode ser representado dessa forma aqui, ó, graficamente. O que significa isso? A gente desenha dessa forma, mas não quer dizer que na vida real, vou chamar dessa forma, não quer dizer que na vida real ele se apresente dessa forma. Isso aqui é só uma maneira de representar graficamente, tá certo? Ele pode ser representado dessa forma aqui, através desse rolete, tá certo? É como se houvesse um elemento estrutural em cima desse rolete. Ele também pode ser representado dessa forma aqui, ó, como um triângulo e uma linha abaixo. E ele também pode ser representado dessa forma aqui, ó, como um triângulo com essas 3 rodinhas, tá certo? E ele vai permitir apenas, ou que diga, ele só vai impedir um movimento. Como assim, professora? Imaginem que tem uma viga em cima desse apoio articulado móvel, certo? Eu vou até desenhar aqui no Paint. Eu vou desenhar esse mesmo desenho aqui no Paint, para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver um triângulo. Aqui. Aí ele tem tipo uma rótula aqui, ó. E tem umas rodinhas aqui na parte de baixo. Mais ou menos dessa forma. Pronto. Dessa forma aqui. Aí eu vou desenhar umas linhas aqui, que é para dizer que essa partezinha aqui de baixo está fixa. Certo? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Pronto. Então, imaginem comigo. Eu tenho uma viga. Vou desenhar essa viga aqui em vermelho agora. E essa viga está apoiada nesse tipo de apoio. Ó, imaginem que essa linha vermelha é uma viga, tá certo? Aqui a gente tem uma rótula e aqui a gente tem 3 rodinhas. Essas 3 rodinhas aqui, elas vão permitir, ó, o movimento horizontal, certo? Porque esse apoio aqui, ele vai
se deslocar horizontalmente, para lá ou para cá, tá certo? Esse apoio aqui também, ó, nessa rótula, vai permitir que essa minha viga, ela gire. Ou seja, ela pode fazer esse movimento aqui, ó, girar para cá, ó, por causa dessa rótula. Então, ela também vai permitir o giro. Mas ela não vai permitir que essa minha viga suba ou desça, certo? Então, ela está impedindo o movimento vertical, certo? Então, se está impedindo o movimento vertical, a reação que vai surgir é apenas uma, e vai ser uma reação, deixa eu colocar uma reta, e vai ser uma reação vertical, tá certo? Então, as reações nos apoios são os movimentos que eles impedem, certo? Deixa eu desenhar aqui a setinha, ó, que pode ser tanto para cima ou para baixo. Ô, professora, como é que a gente vai saber se vai ser para cima ou para baixo? Nos cálculos, tá certo? A princípio, você vai arbitrar. Aí eu vou escrever aqui o nome da reação, que é RY. RY porque é uma reação vertical, tá certo? Então, aqui, no apoio do primeiro gênero, eu tenho permissão para me mover horizontalmente, tenho permissão para girar, mas eu tenho o movimento vertical impedido, certo? Está impedido o movimento vertical. Então, eu tenho apenas uma reação vertical, ok? Vamos ver agora o apoio do segundo gênero. Lembrem que esses símbolos aqui, ó, são todos símbolos gráficos, para a gente representar graficamente como seria um apoio do primeiro gênero, tá bom? No segundo gênero, ó, agora é parecido com o desenho do apoio do primeiro gênero, mas tem umas diferenças. Eles podem ser chamados de pinos polidos, apoios articulados fixos, entre outros. Primeiro gênero, eu tinha o quê? Apoio articulado móvel, certo? Ele podia se mover nessas rodinhas aqui. Já no segundo gênero, eu tenho apoio articulado fixo, tá certo? Então, ele tá fixo aqui, ó, na parte de baixo. Ele não tem essas rodinhas aqui na parte de baixo, não. Nesse tipo de apoio do segundo gênero, eu já terei dois movimentos impedidos, ou seja, ele só vai permitir um movimento agora. Se ele impede dois movimentos, então eu terei duas reações, ou seja, duas incógnitas, que serão em Rx e Ry, tá certo? Não impede o giro, ele só impede movimento em X e movimento em Y. Linha de ação das reações são conhecidas e o sentido da reação será determinado nos cálculos. Então, deixa eu trazer aqui também para o point. Vejam aqui, ó, eu posso ter esse desenho aqui, que ele é mais incomum, tá certo? Esse desenho é mais incomum. Mais comum vai ser esse triângulo aqui, ó, com essas linhas diagonais aqui, ó, para dizer que está fixo aqui embaixo, certo? Mais comum é esse triângulo com essas linhas aqui embaixo, ó, para dizer que está fixo. Diferente do primeiro gênero, ó, que no primeiro gênero, ou você tem as rodinhas, ou você tem duas linhas, entendeu? No segundo gênero, você só tem uma linha. Aí, como é que a gente vai encontrar as reações desse segundo gênero? Seguinte, desenhar do segundo gênero agora, certo? Preta. Aí, eu vou ter aqui um apoio do segundo gênero. Aqui em cima, ele também vai ter uma rótula. Aí, aqui embaixo, ó, ele vai estar fixo. Vai estar fixo aqui embaixo. Ele não tem rodinha aqui embaixo como o outro, não. Ele está preso aqui embaixo. Certo? Desenhar essas linhas diagonais aqui para representar que ele está preso. Aí vamos imaginar que a gente tem uma viga aqui em cima. Vou desenhar aqui em vermelho, essa viga aqui em cima. Certo? E tem essa viga aqui em cima. Tá bom? Horizontalmente, ó, ela não vai poder se mover porque está fixo aqui embaixo, ó, esse apoio está fixo. Então, horizontalmente, ela não vai poder se mover. Está fixo embaixo. Então, se não vai poder se mover horizontalmente, então a gente já vai ter, ó, uma reação horizontal aqui, ó. Vou desenhar aqui ó, a reação horizontal.
que eu vou chamar de, nesse caso, RX, certo? RX. Ela não vai poder se mover horizontalmente. Mas aí, ó, verticalmente, ela vai poder se mover? Também não, porque ela está fixa aqui embaixo. O movimento vertical também vai ser impedido. Então, se vai ser impedido, eu também terei uma reação vertical, certo? E a essa reação vertical eu vou dar o nome de RY. RY. RY, certo? Mas aí, ó, eu não tenho essa rótula aqui em cima. Se eu tenho essa rótula aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou ter o movimento do giro, ó. Porque eu tenho essa rótula aqui em cima, permitindo que haja momento, ou seja, giro, tá certo? Então, o giro aqui é permitido, mas o movimento horizontal não, por isso que há reação horizontal, e o movimento vertical também não, por isso que há reação vertical, tá certo? Então, no caso aqui, ó, de apoio do segundo gênero, temos duas incógnitas, porque impede dois movimentos. Movimento em X, RH ou RX, e movimento em Y, RV ou RY, tá certo? Não impede o giro. A linha de ação das reações é conhecida, por quê? Porque se em X, a linha de ação é horizontal. E se é em Y, a linha de ação é vertical, certo? O sentido das reações é que será determinado pelos cálculos. Ou seja, se o sentido é desse lado ou é do outro lado, isso aqui a gente só vai saber com os cálculos, tá bom? No princípio, a gente vai arbitrar. No desenho, a gente vai arbitrar. Mas a gente só vai saber se realmente o sentido arbitrado, adotado, foi correto, quando a gente fizer os cálculos. Certo? Apoio do terceiro gênero. Por fim, a gente tem o apoio do terceiro gênero, que ele pode ser chamado de apoio fixo, engaste ou outro tipo de nome. Mas você vai ver muito esse nome aqui, ó, engaste, certo? Esse tipo de apoio aqui é o que vai dar completa estabilidade para a sua estrutura. Ou seja, ele vai impedir os três movimentos. Movimento horizontal, movimento vertical e giro. Ele vai impedir os três, tá certo? Então, nesse ponto aqui, eu tenho o quê? Três incógnitas. RX, RY e M0, tá bom? Porque ele vai impedir os três movimentos. Graficamente, ó, ele é representado por uma linha, certo? Que está engastada em outra linha perpendicular e essas linhas horizontais. Graficamente, ele é representado dessa forma. Aqui eu tenho uma figura, ó, que representa um elemento estrutural que está engastado, ó, tá certo? Então, vejam que, graficamente, eu tenho essa figura. Mas na vida real eu tenho esse tipo de vinculação aqui, ó, todo parafusado, ó, em aço e todo parafusado. Então, esse elemento estrutural aqui, a gente está impedindo movimento horizontal, movimento vertical e está impedindo o giro nele. Mas graficamente a gente desenha dessa forma para calcular, tá certo? Então, dessa forma, ó, agora eu tenho aqui um engaste. Vamos lá, desenhar o engaste. Tenho aqui. Vamos dizer que agora eu tenho um pilar, ó. Esse em vermelho seria um pilar, que está engastado nessa linha aqui, que ela é preta agora, certo? Algo que está fixo, a gente representa assim, ó, por essas linhas diagonais embaixo, quer dizer que esse elemento está fixo, tá certo? Então, o que que acontece? Esse tipo de apoio, ele está impedindo o movimento horizontal, porque ele está fixo aqui embaixo, ele está engastado. Então, está impedindo o movimento horizontal. Também está impedindo o movimento vertical. E também está impedindo o giro. Nesse caso, não, a gente tem uma rótula e o giro é liberado. Mas nesse caso, ele está completamente engastado, então está impedindo o giro. Então, dessa forma, a gente vai ter os três movimentos impedidos. A gente vai ter o movimento horizontal impedido, o movimento vertical
impedido. E teremos também o giro impedido, tá certo? Então, a gente vai ter Rx, essa reação aqui em X, Ry e M0. Vou chamar de M0. Deixa eu escrever aqui os nomes. Rx, e esse aqui eu vou chamar de M0. M0, tá certo? Lembrando, o tanto de reações que eu tenho é o tanto de movimentos impedidos, tá ok? Você já sabe que quando você tem essa representação gráfica, você já sabe que ele tem uma reação, um movimento impedido, que é o apoio do primeiro gênero. Quando você tem essa representação gráfica, que é o apoio do segundo gênero, você tem duas reações. E quando tem essa representação gráfica, você tem um apoio do terceiro gênero. Impede 3 movimentos, 3 reações, ok? Então, vamos seguir aqui. Dessa forma, vamos verificar aqui, nesses exemplos que eu coloquei, quais seriam as reações nos apoios. Vamos lá. Vou pegar primeiro essa imagem aqui. Dessa vez eu vou querer que vocês participem, tá certo, gente? Não importa se errar, não. É um assunto novo para vocês, mas tem problema de errar, não. É compreensível. Vou colocar aqui essa imagenzinha aqui no Paint. Opa, vamos lá. C, Ctrl. Pronto. Foi. Aqui, ó, a gente tem um apoio em A e a gente tem um apoio em B. Esses dois apoios aqui, pessoal, é apoio de qual gênero? Primeiro gênero, segundo gênero ou terceiro gênero? Os dois são iguais. Qual o tipo de apoio aqui? Primeiro, segundo ou terceiro gênero? Coloquem aí no chat ou falem no microfone. Alguém? Eita, deu uma travada aqui no meu computador. Só um minuto, gente, que travou aqui meu computador. Impressionante, a pessoa gasta um dinheiro com um notebook que o povo diz que é bom, aí o abençoado trava direto. Mas é assim mesmo, paciência. Vamos esperar destravar para a gente continuar. Não tem jeito não, tem que esperar mesmo. Pronto? Acho que foi agora. Ainda não. Pronto? Ô, minha gente, só para eu saber, alguém podia ligar o microfone e dizer aí se
Se está me escutando, se a reunião ainda está rolando, se caiu alguma coisa. Só para Escuto sim, Érica. saber. Escuto sim. Tá escutando, né? Então, Só- tem um só- paciente Tá que você travada. que tá extremamente travado. Aqui para mim tá tudo preto. É isso mesmo. Aqui também tá tudo preto, professora. Tá só carregando. Mas estão conseguindo ver meu vídeo? Consigo, normal. Então, espera um minutinho aí para ver como é que vai destravar esse abençoado. Opa, tá voltando? Aqui apareceu. Ainda tá travado, viu? Tá voltando bem aos poucos. Apareceu a tela aqui do Paint para vocês? Apareceu. Apareceu. Agora sim. Então eu vou prosseguir. Seguinte, aqui em A e aqui em B, essa representação gráfica ó, de um triângulo com duas linhas embaixo é a representação gráfica do apoio do primeiro gênero. Tá certo? Ó, é um apoio do primeiro gênero. Então, ó, triângulo e duas linhas embaixo. Então, se é do primeiro gênero, eu só tenho um movimento impedido, que vai ser o movimento vertical, devido a essa posição aqui. Ó. Então, desse modo, o que eu vou ter aqui? Eu terei, vou fazer aqui em vermelho, uma reação aqui, vou fazer um pouquinho mais grosso, aqui, ó. Uma reação aqui vertical, certo? Eu vou apontar para cima, mas o sentido é como eu falei para vocês, a gente adota, tá certo? A linha de ação está correta, que seria vertical, mas o sentido a gente adota. Esse outro apoio aqui em B, ele também é um apoio do primeiro gênero, certo? Então, eu também vou desenhar apenas uma reação, que vai ser a reação vertical, certo? Apenas uma reação. E aí eu vou chamar, essa aqui eu vou chamar de AY, e essa reação aqui eu vou chamar de BY, tá certo? O objetivo da gente nos cálculos é encontrar o valor de AY e encontrar o valor de BY, tá certo? Próxima figura, vamos encontrar as reações nos apoios da próxima figura. Eu tenho essa figura agora. Ctrl C, Ctrl V. Apoio que eu tenho aqui nessa figura. Em A, pessoal, eu tenho um engaste. Engaste a gente falou que é um apoio do terceiro gênero. Representação gráfica do apoio do terceiro gênero. Esse aqui, ó, a linha com várias linhas diagonais, tá certo? E o apoio do terceiro gênero impede os três movimentos, então eu terei três incógnitas, ou seja, três reações, tá certo? Então aqui em A, eu tenho uma reação horizontal, uma reação vertical e tenho também uma reação momento, tá certo? Vou mudar agora o sentido, ó, só para vocês verem que a gente pode arbitrar qualquer sentido. Vou colocar para cá e vou colocar para cá, ó. Para cá e para cá. Tá certo? Isso aqui em A. Então, em A eu terei AX, a primeira reação, primeira incógnita, AX. Terei também AY, AY. E terei o que eu chamarei de MA. Vou chamar de MA essa reação. Certo? Em B, eu tenho algum apoio? Não, em B eu não tenho nenhum apoio. Então, eu vou dizer aqui que B está
livre, tá certo? Livre. Opa, Ctrl Z. Livre. Então, se B está livre, quando vocês verem esse tipo de estrutura, elemento estrutural, você vai dizer que ela está em balanço, tá certo? Ou seja, em uma borda ela está engastada, com esse apoio engastado, e na outra borda ela está livre. Então, a gente chama esse tipo de estrutura de em balanço. Vou colocar aqui viga em balanço. Tá certo? Viga em balanço. Por exemplo, uma marquise. Uma marquise seria uma laje em balanço. Por quê? Porque de um lado ela está engastada e do outro lado ela está livre. Então, a marquise é uma laje em balanço, vamos chamar assim. É um elemento estrutural em balanço. Tá certo? Então, dessa forma aqui, ó, em A, a gente tem um apoio do terceiro gênero, que vai me dar 3 reações, ou seja, eu tenho que encontrar nos meus cálculos o valor das 3 incógnitas, ó, de AX, AY e MA. Tenho que encontrar os 3 valores, tá certo? E na outra ponta ela está livre, então é uma viga em balanço. Vamos ver agora o próximo elemento. Ó, esse aqui já é interessante. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 2 apoios diferentes agora, tá certo? Em A, eu tenho um apoio do segundo gênero. E em B, eu tenho um apoio do primeiro gênero, tá certo? Eu tenho um triângulo, essas duas linhas e essas rodinhas aqui, entre essas duas linhas da parte de baixo. É a representação gráfica de um apoio do primeiro gênero. E em A, a representação gráfica de um apoio do segundo gênero, que é só um triângulo e essas linhas diagonais para dizer que está fixo aqui embaixo, tá bom? Então, em A, quais serão as minhas reações? Em A, se é um apoio do segundo gênero, impede 2 movimentos. Quais são esses movimentos? O movimento vertical e o movimento, eu vou colocar nesse sentido, o movimento horizontal, certo? Eu terei 2 reações aqui em A. Movimento vertical e movimento horizontal. Vou colocar assim. Aí eu vou chamar isso aqui de AY, primeira incógnita que a gente precisa encontrar. E aqui eu vou chamar de AX, segunda incógnita que a gente precisa encontrar. Em B, eu tenho um apoio do primeiro gênero. Então, quantas reações eu preciso impedir? Uma reação. Certo? Uma única reação. Ó, que vai ser essa reação vertical. E essa reação vertical, eu vou chamar ela de BY. Vou chamar ela de BY. Tá certo? Então, eu tenho aqui quantas incógnitas? Ó, eu tenho essa incógnita aqui, AY, que eu preciso encontrar nos cálculos. Eu tenho essa incógnita AX, que eu preciso encontrar nos cálculos. E eu tenho a incógnita BY, que eu preciso encontrar nos cálculos. Tá certo? Agora, a partir do próximo desenho, eu já vou perguntar para vocês. Acho que já deu para aprender. Vamos lá, vamos ver. Vou pegar esse desenho aqui agora. Não, deixa eu pegar esse aqui. Ctrl C e Ctrl V. Eu tenho aqui um pórtico, ó, que eu tenho 2 apoios, ó. Ele nem colocou a letra, né? Eu vou colocar aqui a letra, então. Vou colocar isso aqui A, chamar esse apoio aqui, dizer que ele está no ponto A e dizer que esse apoio aqui está no ponto B. Pronto, tenho 2 tipos diferentes de apoios, um em A e um em B. O apoio em A, prestem bem atenção, o apoio em A, ele vai me dar quantas reações? Duas reações, tá certo? Porque o apoio em A é um apoio do segundo gênero, parecido com esse aqui, só não tem essa linhazinha diagonal de baixo.
mas é um apoio do segundo gênero. Então, eu terei duas reações, que são as reações em Y e as reações em X. Tá certo? Deixa eu desenhar aqui. Então, eu vou ter AX, AX e vou ter AY. Duas reações, consequentemente, duas incógnitas, tá certo? Em B, pessoal, esse apoio aqui, ele vai me dar quantas reações? Me digam aí, quantas reações que eu vou ter em B? Duas também. Duas. Ó, o apoio que eu tenho aqui em B, a representação gráfica, é a mesma representação gráfica desse desenho aqui, ó. Que é a mesma aqui, ó, de A e a mesma de B. Que é um triângulo e duas linhas. Um triângulo e duas linhas. Só que nesse caso aqui eu ainda tenho umas rodinhas. Quando eu tenho um triângulo e duas linhas, eu tenho o apoio do primeiro gênero. Então, eu tenho apenas uma reação. Apenas uma reação, que é apenas um movimento impedido. Tá certo? Apenas um movimento impedido. Aí, vou chamar essa reação aqui de BY. Então, ó, se eu fosse calcular para essa estrutura aqui, eu teria três incógnitas. Eu teria AX, AY e teria BY. Tá certo? Vamos ver a próxima. Faltam só duas agora para a gente estudar os apoios. Só duas? É, só duas. A gente tem esse aqui, Ctrl C. Vou errar para cá agora. Ctrl V. Ó, essa viga aqui, ó, em A e em B. Eu vou chutar, tá certo? Vou chutar não, vou dar um spoiler para vocês. Em A eu tenho um rolete, que é um apoio do primeiro gênero. Lembra que a gente também tem essa representação gráfica. E em B a gente tem um vínculo articulado fixo, que é um apoio do segundo gênero. Então, pessoal, em A eu tenho quantas reações? Digam aí para mim. Uma. Uma reação. E em B eu tenho quantas reações? Três. Ó, em B eu tenho duas reações. É um apoio do segundo gênero. Então, se é segundo gênero, duas reações. Impede apenas dois movimentos. Aqui, ó, ele vai permitir o giro, tá certo? Então, se ele permite o giro, ele só impede dois movimentos. Então, aqui em A, ó, eu tenho apenas uma reação. E aqui em B eu tenho duas reações. A vertical, que ele vai impedir o deslocamento vertical, e o horizontal. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada para ver se o Teams já destravou para mim. Não, vamos para a última figura. Com a última figura, agora eu vou ver o Teams. Ctrl C. Agora aqui. Ctrl V. Vamos investigar essa última figura. Essa última figura é parecida com essa daqui, ó. Certo? Eita, eu nem escrevi o nome, né? Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Essa reação eu vou chamar de AY. AY. Essa reação aqui eu vou chamar de BY. BY. E essa aqui de BX. BX. Certo? Essa viga aqui, ela está apoiada de maneira parecida que essa daqui. A única diferença é o sentido do apoio, ó. Tá vendo? Esse apoio aqui, ele está fixo horizontalmente. Percebem? Já aqui nessa viga, ele está fixo verticalmente. Vai dar no mesmo, porque é um apoio do segundo gênero de qualquer forma, ó. Certo? É um vínculo articulado fixo, que é um apoio do segundo gênero de qualquer forma. Então, também terei duas reações. Eu terei uma reação aqui, ó, horizontal, e terei uma reação aqui, ó, vertical.
certo? Então, aqui, ó, uma reação horizontal e uma reação vertical. Vou chamar essa aqui de AX, AX, e essa aqui eu vou chamar de AY, certo? Pergunta, aqui em B, ó, esse apoio aqui é um apoio do primeiro, segundo ou terceiro gênero? Primeiro gênero, tá certo? É o mesmo apoio que eu tenho aqui, ó, esse rolete, certo? Então, se é do primeiro gênero, eu tenho uma reação, certo? Que eu vou chamar de BY, vou chamar de BY, tá certo? Pronto, eu já trouxe aqui alguns exemplos para vocês de como que a gente encontra as reações dependendo do símbolo gráfico do apoio. Tá ok? Pessoal, vai ter um determinado momento que vocês vão ver tanto esses apoios que vocês já vão saber, uma reação, duas reações, três reações. Porque a gente vai ver tanto isso, que vocês vão. Isso aqui vai ser o mínimo para vocês, tá certo? Deixa eu ver se meu Teams destravou. Vou poder. Não destravou, não, viu? Não destravou, não. E agora, o que que eu faço, hein? Não destravou, não. Gente, eu vou fazer o seguinte, é porque vocês estão conseguindo ter acesso, né? Vocês estão conseguindo ver tudo, ouvir tudo. Eu é que não consigo ter acesso ao chat. Não consigo ter acesso a nada, para falar a verdade. Tô com vontade de sair e voltar. Eu vou fazer isso. Será que eu consigo? Eu não consigo nem sair. Não consigo nada aqui. Não consigo não. Sair não. Deixa eu ver aqui. Não sei, isso nunca aconteceu. O que que eu poderia fazer para isso aqui ajeitar, minha gente? Não tem nada a ver com isso aqui, não. Abre outra janela, assim. Mesmo ele estando aberto, travado aí, tenta abrir em outra janela. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar reunir aqui de novo, tá certo? Qualquer coisa, se eu sair, vocês entram na próxima reunião. Vou tentar reunir aqui. Deixa eu ver se vai. Aula. Equilíbrio. Os rígidos. 2. Vamos ver se vai dar certo.
Pessoal, voltei para cá. Digam para os colegas de vocês que eu voltei para a mesma reunião, por favor, para a gente poder dar continuidade. Vocês estão me ouvindo bem? Tem 5 participantes só. Ah, meu Jesus, numa aula tão importante acontece um negócio desse. Peçam para o restante do pessoal voltar para cá. Oi, Amanda. Pode falar. Eu pensei também em remarcar, Amanda, mas é porque é tanto assunto para a gente ver ainda. Essa aula realmente é bem importante. Eu vou fazer o seguinte, tinha muita coisa para a gente ver hoje, mas eu vou terminar, para eu concluir o raciocínio, tá entendendo? Eu vou terminar a aula, a teoria, para a gente terminar o raciocínio, e as atividades eu vou deixar para uma próxima aula. Talvez eu faça só uma, só para clarear a mente de vocês. E a atividade que eu passei não vou deixar para hoje, não. Vamos fazer isso, então? Só para terminar esse raciocínio, sabe? E o restante da turma veria depois. Porque realmente só tem 6 pessoas. Não vai dar certo isso. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar o que a gente faz. 6 pessoas realmente fica muito complicado. Oi, Érica. Oi. Deixa eu te perguntar, assim, com relação a esse assunto que tu tá dando, tem algum material que a gente possa estudar de apoio fora, entendeu? Já com questões resolvidas, assim, já para a gente ir se atualizando, porque eu estou bem preocupada, porque, assim, depois da minha nota eu fiquei traumatizada. Então, assim, eu quero realmente me aprofundar e tentar, entendeu? E, assim, meu medo é esse, a gente fazer uma aula meia sola, eu já estou com dificuldade no assunto da primeira unidade, e aí, nesse assunto ficar ainda mais travada, vai ser mais complicado, né? Aí eu queria saber, de repente, assim, não tem algum material com questões resolvidas, explicadas, que a gente possa estar estudando, fora as que você já está dando, para a gente e tentar se aplicando mais, né? Então, Amanda, tem sim. No primeiro slide, na primeira aula, eu deixei para vocês 3 bibliografias, 3 livros que a gente está usando, inclusive eu estou usando para compor essas aulas. Uma das bibliografias é um livro de engenharia geral, é para engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica. Só que assim, eu vou ser bem sincera com você, melhor do que o que eu estou explicando, ele não vai explicar, não. Vou ser bem sincera. Então, assim, você pode se apoiar, obviamente, nesse livro, que tem alguns exercícios resolvidos, mas, sendo bem sincera, quem está explicando assim, passo a passo, de maneira bem didática, sou eu. O livro vai estar explicando com uma linguagem um pouco mais técnica. Então, assim, o que eu aconselho mesmo é você focar em prestar atenção na aula. Esse é o segredo para essa disciplina. E, obviamente, complementar com o livro, claro. Mas não vá primeiro para o livro, não, que você se confunde mais ainda, porque o livro tem uma linguagem técnica. Só que, assim, é o livro mais completo com o assunto, entende? E os outros livros que são de arquitetura, eles trazem muita teoria sobre o assunto e enrolam muito também. Então, é melhor você prestar atenção aqui na aula e depois ir para o livro, entendeu? Porque na minha aula eu estou explicando bem didaticamente. E como o George falou aí, deixa eu ver quantas pessoas a gente já tem. A gente já tem 8. Eu vou concluir a teoria.
Tá certo, gente? Eu vou Ou concluir aí, a teoria assim, hoje. a prova que a gente vai Oi, fazer, vai ser o assunto todo ou vai ser apenas a reposição? Vai ser o assunto todo, é? minha reposição é sempre o assunto todo, Tá. tá certo? Eu vou fazer como o George aconselhou aqui. Eu vou terminar a teoria, né? São 8h40. Gente, só tem 8, 9, da outra vez só tinha 10 pessoas. Então, assim, eu vou terminar a teoria e a aula que vem eu vou para a prática, eu faço os exercícios. Aproveitem e falem para os colegas de vocês, para na próxima aula estarem em peso na aula, tá certo? Para eles entenderem melhor e assistirem a gravação dessa aula teórica antes, porque vai ser uma gravação bem rapidinha, né? Então, vamos lá. Vou terminar a teoria, que está perto de terminar, finalizo a aula e semana que vem a gente vai para a prática. E essa atividade 4, a gente deixa lá para a semana que vem, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Eita, eu fechei tudo. Deixa eu abrir primeiro aqui. Ah, não, travou de novo não, pelo amor de Deus. Na verdade, Alex, ó, eu tô vendo aqui que tudo está gravado. A gravação tá em 1h27, ou seja, todos os problemas, tudo tá gravado aqui. Continuou gravando, porque vocês continuaram na reunião. Mesmo eu tendo saído, vocês continuaram, entendeu? Então ainda tá tudo gravado. Nem finalizei a gravação ainda. Deixa eu só abrir aqui antes de compartilhar. O problema é esse, é a pessoa comprar um computador bom, que disseram que é bom, né? Computador da Dell, não sei quantos TB de memória, não sei o que lá, não sei o que lá, e o abençoado trava, que é uma beleza. Não entendi isso, não. Porque não é coisa de internet, não, é coisa de computador travar bem, que eu tô vendo aqui. Nassau, 2021.1, Sistemas 1, aula 5. Agora sim, o que perdeu? Oi, posso falar? O problema é junta. Junta, professor, compra novo. Infelizmente, eu não posso juntar tudo e jogar fora, porque esse abençoado aqui foi uns 3.000 e pouco. Passei o quê? 18 meses. É complicado, né? É Peso. O meu complicado. também, eu comprei um danado um Dell, perdi a memória, eu perdi tudo que tinha dentro dele. Ah, meu Jesus. Essa semana passada mesmo. É muita propaganda, né, mulher? A gente vai pela propaganda e dá disso. É complicado. Mas a senhora pode juntar. Vou juntar para orar sobre ele e poder voltar a funcionar bem, porque juntar tudo e jogar fora eu não estou podendo, não, porque eu não posso comprar outro, não. Acho que deu certo aqui. Vou compartilhar agora. Deixa eu abrir o Paint agora. Vou abrir o Paint e depois eu compartilho. Só um minuto. Tá tudo lento. O que será que eu poderia comprar para melhorar isso, hein? Para melhorar essa velocidade, assim? Érica, eu acho que não é uma questão, assim, só de computador. Hoje, por conta da chuva, a internet está oscilando muito. Uhum, Então, o Teams, ele sofre muito com a oscilação de sinal. uhum, Infelizmente, a gente, como ele é uma plataforma toda online, ele acaba sofrendo quando você tem problema de transmissão de sinal. Então, você vai ter esses problemas de travamento. Então, eu sei que, infelizmente, assim, é complicado para você e é mais difícil ainda para a gente que é aluno, né? uhum. Mas, assim, se você tiver realmente sentindo dificuldade, a gente já está sentindo a sua dificuldade, está sentindo a dificuldade junto com a aula, né? Então, você veja o que é melhor, entendeu? Uhum. Porque também para estar uma aula meio fracionada, acaba que acontece uma coisa. Eu não sei se as pessoas da aula compartilham comigo, né?
o sentimento. Porque a gente acaba preocupando muito com os falhamentos e não presta atenção no assunto, que é o pior. É verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar essa teoria agora, e na próxima aula, dependendo do que eu ver, né, que vai acontecer, eu vou repetir, tá certo? Só concluir essa teoria porque falta pouco. E é bom também porque eu acredito que tem gente que estava acompanhando, assim, no raciocínio, sabe? Então, assim, para concluir o raciocínio, vou concluir aqui essa parte da teoria. Falta pouquinho, falta bem pouquinho. A gente finalizou aqui, ó, nesse slide, né? Onde a gente foi vendo as reações nos apoios. Infelizmente, o material que estava aqui no Paint eu perdi. Mas a aula que vem eu faço de novo, juntamente com vocês. Tiro um print e passo para vocês. Tá certo? Mas aí eu vou concluir a teoria e a aula que vem eu repito. Tá bom? Vamos lá. A gente finalizou aqui nesse slide. E vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a gente precisa entender a questão da estabilidade nas estruturas, de acordo com o seu modo de vinculação ou modo de apoio, o modo que ela está apoiada, tá certo? Basicamente, pessoal, a gente viu que a gente tem o quê? 3 equações, certo? Que equações são essas? Vou lá, vou repetir. Essas 3 equações aqui. Somatório de fx é igual a 0, somatório de fy é igual a 0 e somatório de momento em relação a A é igual a 0. Tá certo? São essas 3 equações. Então, se a gente tem 3 equações, a gente precisa ter, no máximo, 3 incógnitas para a gente poder conseguir calcular. Certo? Se tem 3 equações, a gente precisa de, no máximo, 3 incógnitas. Quando a gente tem 3 incógnitas, quais são essas incógnitas? Se a gente vê aqui, ó, no vínculo engastado, a gente tem 3 reações, ou seja, 3 incógnitas, que é a reação horizontal, a reação vertical e o momento, tá certo? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a aula que vem. Vou deixar para a aula que vem, porque eu precisava daqueles desenhos que eu fiz no Paint, e os desenhos também foi tudo-se embora. Ah, minha Nossa Senhora. Vou deixar para a próxima aula, certo? Deixar para a próxima aula que vem a gente faz a aula tudo de novo. Vou deixar essa aula gravada, eu acredito que ninguém vai assistir, mas eu vou deixar para a próxima aula. Porque eu perdi tudo aqui, perdi os desenhos, perdi o raciocínio, vocês perderam também, então eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? É isso, minha gente. Boa noite para vocês. Próxima aula a gente faz tudo de novo, certo? Peçam aos colegas de vocês para, na próxima aula, eles virem assistir, tá certo? Tá bom, final de semana. Bom final de semana, esquente não. Aí peço para os colegas de vocês para na próxima aula eles virem, tá certo? Porque tem o quê? Tem 28, se eu não me engano, pessoas na turma. Aí só tava online, ok, só tem 8 agora, né? E antes só tinha 10. Então... realmente, a minha também tá caindo, professora, a minha internet. Então vamos deixar para a semana que vem mesmo. O problema é que isso aí vai... A minha também tá caindo, que só. Enfim, até semana... na próxima aula, Érica, se Deus quiser, você consiga driblar não só os problemas e consiga dar andamento no conteúdo bem rapidinho, né? É verdade. Vamos orar para isso e trabalhar. Vai dar certo. Foi melhor, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, boa noite para vocês, minha gente. Vocês estão liberados e até a próxima semana.